Boa noite, pessoal. O estudo de hoje, a gente vai falar de bem-aventurados os que são misericordiosos. Ou seja, justamente porque eles terão misericórdia. O que Jesus quis dizer com isso? Várias ramificações desse estudo, a gente vai ver algumas coisas que são importantíssimas para a gente estar tirando nossas próprias conclusões após esse estudo. Então, como sempre, faz parte da nossa metodologia, a gente vai falar aqui das passagens da Bíblia, mas sem esquecer que a gente vai falar de muitas passagens da Bíblia nesse estudo. E olha que eu fui cortando até para esse estudo não ficar muito longo, porque dava para a gente fazer inúmeras conexões com múltiplas passagens da Bíblia. Mas vamos aqui para essas três principais, que estão lá no Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso aqui é muito importante, porque, olha só, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, presta atenção no português. A gente só vai adquirir misericórdia se nós formos misericordiosos. Então, aqui a gente lembra perfeitamente da parte do Pai Nosso, onde perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Guarda bem essa questão, porque ela vai permear o estudo de hoje muito. Durante muito tempo vai estar permeando aqui o estudo da gente. Então, na segunda parte, se perdoaste os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os Aline, eu não pecados. estou conseguindo ouvir. Eu estou desativando o seu som aqui, Leni. Se perdoaste, né? Então, enfim, vamos voltar para cá. Mas se não perdoaste os homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Então, basicamente, o que a gente falou, mas a gente vai destrinchar bem esse conceito aqui no estudo de hoje. Então, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazê-lo sentir a falta em particular. Perceba que eu coloquei aqui, ó, a falta em particular, e não aos quatro cantos, e não humilhando a pessoa, enfim. É outro ponto que a gente também vai discutir de forma minuciosa aqui no estudo de hoje. A sós com eles. Se vos atender, terei ganhos o seu irmão. Ou seja, se ele reconhecer, ótimo, você ganhou um aliado. Mas, se não, não é que você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E quem faz a sua parte, Deus não permite que sofra repressão. Presta muito atenção, que eu estou dando alguns spoilers do que a gente ainda vai discutir no estudo de hoje, mas isso aqui é muito importante, coisas que a gente já falou em estudos passados, mas que esse capítulo reforça com veemência. Ele reforça muito essa questão de que, exatamente o final do capítulo passado, que a gente pode sim melhorar. Não é, não, vou deixar para outra vida, não. Eu posso melhorar, independente do que as outras pessoas vão fazer. E se eu fiz o meu melhor, se eu não trago nenhuma mágoa, nenhum rancor, eu não, qualquer ameaça que vier contra mim, Deus não permite que chegue. E a gente vai ver isso aqui também com mais detalhes. Então, continuando, né? Aqui a gente está em Mateus, né, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, aproximando dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ou seja, Pedro achou muito, né? Vou perdoar 7 vezes? Jesus, não. Digo, 70 vezes 7. Ou seja, a ideia aqui é uma figura de linguagem, mas para dizer que você tem que perdoar
de forma infinita. O perdão tem que estar no seu coração de forma infinita. Então, feita essa introdução aqui, rapidinho para ver se eu pulei muito. Não, não pulei. Então, a gente entra agora no estudo, né, no detalhamento que o próprio texto do Evangelho traz para a gente. A misericórdia é complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso também não pode ser pacífico e brando, ou seja, que é uma também das bem-aventuranças. Não tem como eu ser uma pessoa da paz, não tem como eu ser um pacificador se eu não tenho a misericórdia no meu coração. E o que é que consiste a misericórdia? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Prestem bastante atenção, esse estudo, eu peço muito isso de vocês, porque vocês vão perceber os encaixes, como esse capítulo ele é extremamente encaixado. Aí ele continua, o ódio e o rancor denotam sempre uma alma de baixa elevação. Ou seja, toda vez que a gente guarda mágoas, a gente guarda rancor, a gente tem raiva, a gente tem ódio, todos esses sentimentos mostram uma baixeza, uma questão baixa do nosso espírito. E lógico que a gente quer o oposto disso, porque o grande objetivo é justamente migrar para planos mais felizes, e esse ponto também vai ser destacado no estudo de hoje. Inclusive, numa das passagens da Bíblia, que eu não vou dar spoiler agora, que a gente vai ver mais na frente. Então, o esquecimento das ofensas é próprio de almas elevadas, que é o nosso objetivo. Quer queira a gente não queira, todos nós seremos almas elevadas. Cabe a nós acelerarmos esse processo ou não. E aqui, né, eu coloquei o caso de Gandhi, o guarda, eu já falei isso em estudos passados, mas não custa relembrar, principalmente para quem está entrando no estudo agora, que Gandhi estava numa determinada praça, não me recordo 100% agora, e um guarda foi e deu um murro nele, aí ele caiu no chão, e aí ele levantou. E o guarda deu outro murro nele, ele caiu no chão de novo e levantou. Aí o guarda deu um terceiro murro nele, ele caiu de novo. Quando ele levantou, o guarda chegou para ele e perguntou: é, é, quem, quem é o Senhor, digamos assim, que o tornou uma pessoa tão fraca? E aí ele responde: esse Senhor que está no seu crucifixo, apontando para a imagem de Jesus. E aí, instantaneamente, o poder moral de Gandhi fez com que o espírito do guarda sentisse, envergonhasse do que estava fazendo e chorar copiosamente. Então, isso, ou seja, brandura, ser pacífico, não guardar mágoa, não reagir às ofensas, não reagir às ofensas. Eu não me recordo bem a frase que Chico sempre fala, só o amor merece revanche. Eu acho que a frase seria essa. Então, assim, é, esse ponto retrata bem esse pensamento aqui. Então, uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, e a outra é calma, mansa e cheia de caridade. Aí, novamente, os espíritos vêm alertar para a gente. Aí daquele que diz que nunca perdoarei. Aí daquele que diz que nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será condenado por Deus. Então, perceba, para quem está chegando no estudo hoje, né, pela primeira vez, perceba que eu deixo alguns pontos em outras cores, com a cor mais assim, roxa, que é para chamar a atenção da atenção, coisas que eu quero que a gente fixe bem, para que a gente faça reflexões mais profundas pós-estudo. Então, gente,
O perdão é algo que temos que cultivar, porque se a gente não for condenado pelos homens, a gente vai ser condenado por Deus e, novamente, a gente vai detalhar isso mais na frente. Novamente, só fazer o último link disso, né? Vai percebendo, eu quero, porque isso foi uma, uma grande questão que eu tirei desse estudo. O quão ele é coeso, o quão ele é conecto. Então, ele vai desenvolvendo aqui, e vocês vão ver que cada palavrinha dessa, cada vírgula dessa, é extremamente conectada. Então, vamos lá. Vamos continuar. Aí, ó. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas faltas, se não perdoa os outros? Como é que eu quero perdão, se eu não perdoo? Novamente, isso não faz sentido. E uma das coisas mais belas do Evangelho é justamente o sentido que ele faz. É o raciocínio lógico por detrás dele. Então, como eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Qual é a lógica disso? Não faz sentido. Se todos somos irmãos em igualdade perante Deus. A gente tem que estar sempre raciocinando. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe seu irmão, né, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui, o detalhe desse slide é que há duas maneiras de praticar o perdão. Uma que é oculta, uma que chama a pessoa, que não expõe a, a pessoa, não expõe o erro, e vai ter uma passagem disso aqui, que, para mim, esse estudo tem duas cerejas do bolo. Duas. E uma é uma que vai fazer menção a esse slide aqui. E a outra é aquela que humilha, né? Uma é caridosa, uma chama no canto, reprime desde que você tenha autoridade moral para isso. A gente vai ainda destrinchar esse ponto. E a outra não. A outra quer expor, a outra irrita, a outra mais ofende. Então, nesse ponto, o que o Evangelho vai trazer para a gente é justamente que não há perdão nisso. Não há conciliação. Muito pelo contrário. Há uma forma de satisfazer o orgulho. Eu quero mostrar para aquelas pessoas que elas cometem erros que eu não cometeria. O que é isso, senão a manifestação do orgulho? Eu expor pessoas, eu vou acabar dando um spoiler lá na frente, né? Depois a gente volta. O Evangelho vai trazer uma das cerejas do bolo, é justamente essa. O grande espírito, um espírito de alma elevada, é aquele que faz, mesmo que alguns grãos de areia do seu irmão sejam elevados a tal ponto que eclipse a ele próprio. Tá aí, tá exposto. Mas calma que a gente vai falar bem mais sobre isso. Como essa aula vai estar gravada, vocês podem até depois revisitar essa parte, porque é realmente quem conseguir praticar isso subiu alguns degraus. Subiu alguns degraus sem sombra de dúvida, porque é um grande exemplo de humildade e de amor ao próximo. Um grande exemplo. Esse capítulo aqui nos dá um grande exemplo disso. E a gente vai continuando. E essa parte foi uma parte interessante. Realmente, me chamou bastante a atenção essa parte do capítulo. E é uma outra passagem da Bíblia, né? Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Olha só o que Jesus está querendo dizer com isso. Ó. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houveres pago o último centil. Aqui tem múltiplas interpretações, mas uma interpretação interessante é justamente a que eu coloquei da Terra. Estamos passando por um período de transição planetária, a gente já falou sobre isso, eu não vou voltar nesse assunto,
A gente já falou sobre isso em vários outros estudos, mas o Jesus quis dizer com isso aqui, o grande objetivo nosso é evoluir o nosso espírito a tal ponto que sejamos capazes, que estejamos aptos a viver em planetas, em esferas superiores, mundos felizes e mundos ditosos. É esse o grande objetivo nosso. A gente está aqui para evoluir, para quê? Evoluir por evoluir? Não, para que a gente tenha acesso a planos superiores. Porque os nossos irmãos superiores, eles têm acesso a planos inferiores. Mas a recíproca não é verdadeira. A gente precisa merecer subir lá. Eles já mereceram, tanto é que eles podem descer casas. Mas para subir, a gente precisa merecer. Então, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que a gente não vai sair dessa esfera, desse mundo inferior, de provas e expiações, se a gente não tiver pago tudo, se a gente não tiver nenhum problema com nossos irmãos. E um dos pontos é justamente o perdão. Porque se eu ainda tiver algum problema com alguém, eu não vou sair daqui. Quem está dizendo isso? Jesus. A gente não consegue sair dessa frequência evolutiva, se a gente não pratica o perdão. Se a gente não chega na nossa cama e deita e fala, eu não tenho problema com nenhum dos meus irmãos. Eu não tenho rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa de nenhum dos meus irmãos. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro e tem isso com a pureza do espírito, a gente ganhou um pedaço do bilhete para sair desse plano e galgar planos superiores. Essa também é uma das partes importantíssimas desse estudo, deste capítulo. A gente quer evoluir, a gente quer sair desse plano. Para isso, inevitavelmente, eu tenho que praticar o perdão. Eu não posso ter rancor, eu não posso ter mágoas para com ninguém. Os outros têm o direito de ser como quiserem, mas a nós, o dever de sermos melhores sempre. Esse capítulo vem reforçar muito isso. Então, continuando aqui, importa do ponto de vista que a morte chegue e seja apagado qualquer motivo de entendimento. Uma questão também, aqui que é importante, ó. Deus não permite que aquele que perdoou sofra qualquer tipo de vingança. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque seria tema de uma palestra só, de um estudo só, que é a questão das obsessões. Então, quando você pensa, que aquela pessoa, eu tenho uma rixa, eu tenho uma rixa com a pessoa, uma rixa mortal, vou lá e mato ela. Matei meu inimigo. Você que pensa, você potencializou seu inimigo. Por quê? Ele vai continuar te perseguindo do outro plano. E vai se tornar o seu obsessor. Então, sua vida começa a desandar completamente. Então, aqui é um ponto. Agora, a partir do momento que você perdoa, que você não tem nada no seu coração, mas que alguém, seja ela encarnada ou seja ela desencarnada, ainda tem algo contra você, esse algo não chega. Não chega porque Deus não permite. Algumas pessoas chamam isso de corpo fechado. A pessoa tem corpo fechado. Por que a pessoa tem corpo fechado? Porque as coisas só acontecem na nossa vida porque Deus permite. Nada acontece por capricho. Nada acontece por capricho. Tudo que acontece na nossa vida, a gente de alguma forma mereceu. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Não necessariamente nessa existência. Não necessariamente nessa existência. Pode ter sido em outras existências e a gente já falou sobre isso. Inclusive, gente, para mim, voltando um pouco a capítulos anteriores, para mim essa é
a beleza do estudo do Espiritismo, a beleza do estudo do Evangelho. Porque ela mostra para a gente que todas as pseudo-anomalias que existem no nosso plano, elas têm uma razão justa de existir, porque Deus é justo. Então, por mais que a gente olhe para o plano de hoje e veja certas atrocidades e não consiga compreender, é lógico, porque a gente não vai conseguir compreender sobre essa vida. Mas quando a gente puxa sucessivas existências, a gente consegue entender. Então, vamos avançar. Continuando aqui, né, os estudos, o que quis dizer Jesus também com essa passagem aqui. Se, portanto, essa também é uma passagem que vai fazer a gente pensar. Presta atenção. Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. Se, portanto, quando fortes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrastes que o vosso irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, você tem algum problema com alguém lá fora, deixe a tua dádiva ao altar, saia e vá se reconciliar com seu irmão. Depois, quando você não tiver mais nenhum problema com seus irmãos, aí sim você pode ir lá e ofertar ao Senhor. Gente, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Isso aqui, ipsilíten, né? Assim, reto, a gente já entendeu que, beleza, né? Eu preciso não ter problemas com nenhum dos meus irmãos para depois estar apto a ter um perdão de Deus. Porque, na verdade, o que as pessoas iam fazer com as suas ofertas, né, no altar? Queriam pedir perdão, né? Perdão dos seus pecados, tudo. Mas como eu posso pedir perdão para os meus pecados se eu não perdoo os meus irmãos? Deus não vai me perdoar. E essa é a passagem mais tranquila, mais assim, direta ao ponto, que a maioria das pessoas entendem. Mas uma outra coisa que era muito importante aqui, não sei se está nesse slide ou vai estar mais na frente, não me recordo agora 100% se eu coloquei isso, no Antigo Testamento, eu não tô, acho que vai ter mais na frente sobre isso. Mas os judeus, eles ofereciam, assim, era até muito agressivo a questão das ofertas no altar. Então, era o novilho mais bonito, tinha muita morte, né, sacrifício de animais, o que, sinceramente, não entra na minha cabeça como é que isso seria benéfico, né, para Deus, né, um sofrimento de um ser que ele mesmo criou. Mas também tinha a questão dos bodes, né, que pegavam os bodes e jogavam no deserto, e os bodes levavam os pecados. Então, essa aqui também é uma crítica que Jesus está fazendo, que não é assim que você tem os seus pecados redimidos. Para que você tenha os seus pecados. Porque assim, eu tenho um problema com todo mundo, pega um bode. Estou fazendo bem simples, gente. Tenho problema com todo mundo, pego um bode, jogo no deserto, o bode está levando meus pecados e está tudo resolvido. O que Jesus está querendo dizer é que não está tudo resolvido. Não é simplesmente você matar o seu melhor novilho e ofertar lá que você está tranquilão, resolver os seus problemas. Não, você tem que perdoar, você tem que merecer o perdão. A ideia central disso aqui é que você tem que merecer o perdão de Deus. E para você merecer o perdão de Deus, você tem que perdoar. E outra coisa que esse capítulo faz, quanto mais difícil é o perdão, mas quando feito de coração, maior é a recompensa. Não aquele perdãozinho bobo, aquele perdão que é, sei lá, rapaz, que perdão. Então, quando você se abre mesmo para isso,
você está literalmente abrindo as portas para também ser perdoado. E atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, que é outro tema, é outro tópico que a gente também vai estudar no capítulo de hoje. E aí a gente vai, né, avançando, Mateus de novo, capítulo 7, de 3 a 5. Vem, aqui é aquela passagem clássica, né, que acredito que todos nós aqui já estudamos sobre ela, que é a questão do cisco, né, e da trave. Enquanto a gente está muito preocupado em olhar o problema dos outros, a gente está muito preocupado em ver os defeitos dos outros, que às vezes é uma bobagem, perto dos problemas que você tem, dos entraves que você tem. Então, aí quando eu coloco nessa outra cor aqui, esse azul mais claro, é como se fosse assim, uma chamada, uma porrada que o Evangelho vem dar para a gente. E olha só o que eles vão dizer, né? O Espírito de verdade. Uma das insensatezes, ou seja, uma das faltas de senso, uma falta de compreensão de universo aqui, consiste em ver o mal dos outros antes de ver o mal em nós. Ou seja, eu vou estar vendo o problema dos outros e esquecendo de ver a quantidade de problema que eu tenho. Para julgar a si mesmo, é preciso que o homem olhe para o seu interior e veja no espelho. E aqui vem. Aqui vem para a gente, na hora de botar a cabeça no travesseiro, pensar. E isso é um exercício extremamente saudável para todos nós. Sempre nos olharmos em terceira pessoa. Eu convido todos vocês a fazerem esse exercício, porque é um convite que este capítulo do Evangelho traz para nós. Sempre observarmos as nossas atitudes em terceira pessoa. O que eu pensaria de mim se eu estivesse vendo o que eu estou fazendo? Então, quando você chega e exalta o erro de uma pessoa, agora olhe você em terceira pessoa. Como você enxerga isso? Com desprezo. Quando a gente vê uma pessoa fazer isso, a gente enxerga com desprezo. Mas aí vem a grande reflexão. Por que que eu não me vejo com desprezo quando eu faço uma atitude dessa? Porque o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Quando a gente tira a roupa do orgulho, a gente se coloca em terceira pessoa, a gente tem vergonha de determinadas atitudes. E quando a gente tem vergonha de determinadas atitudes, está na hora de pedir perdão e, principalmente, mudar. Porque se tem uma das frases que Chico fala, que é uma das frases que eu mais gosto, é: não dá para corrigir o passado. Não dá. Já aconteceu. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Mas dá, sim, para cada dia ser melhor. Dá, sim, para melhorar. E é um convite para que a gente melhore, para que a gente olhe. Meu Deus, como é que eu me sentiria se eu estivesse enxergando o que eu estou fazendo? Fica aí, né, para a gente pensar um pouco sobre isso. E aqui vai continuando, né? Caridade orgulhosa é contrassenso, ou seja, não tem lógica, não dá. Não dá para você ser caridoso, que a gente já viu o conceito de caridade, que é entender que todos somos irmãos iguais, iguais. Então, o orgulho ele se sobressai, né? Ele coloca ele acima de todos. E a caridade, um dos pilares da caridade é entender que ninguém é melhor do que ninguém. Então, gente, espera aí. Vamos pensar um pouco, porque a matemática aqui não fecha. A matemática não fecha, não bate a conta. Um nega o outro, um neutraliza o outro. Com efeito, o homem poderá ser essa parte, gente. Essa parte, presta atenção. Eu parei aqui um pouco, peguei um ar, respirei,
porque isso aqui também é um exercício que vai fazer a gente subir alguns degraus para ser liberado desse planeta, que no fundo é o grande objetivo nosso. Olha só, pode um homem presunçoso, aquele que se acha melhor do que todo mundo, para acreditar na sua importância, nas suas qualidades, possuir a abnegação, ou seja, o sacrifício voluntário dos seus próprios desejos ao extremo, ao bastante, para fazer que o bem nas outras pessoas, que geralmente poderiam ofuscar-lhe, em vez de exaltar o mal dos outros. Então, olha só que exemplo de humanidade, de irmandade, de evolução espiritual. A partir do momento que você pega, às vezes está lá no fundinho da pessoa, ela tem um germe do bem, e você faz com que aquilo cresça, mas cresça de um tamanho tão grande que o deixa, que às vezes é o senhor ali, né, do ambiente, o deixa em segundo plano, para você fazer com que os outros cresçam, mesmo com pontas, né, com pontas ali, mas você faz aquela ponta crescer e virar uma grande árvore, ao ponto de deixar você para trás. O orgulhoso faz? Não faz. Não faz. Mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Moral da história, resumindo aqui, qual é o exercício que o Evangelho está trazendo para a gente nesse slide? Que a gente passe, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Não existe ninguém, ou pelo menos 99,9% das pessoas tem problemas, tem dificuldades, tem, tem isso. Então, assim, vamos nos ajudar. Vamos ver a parte boa de cada pessoa. Porque todo mundo tem uma coisa boa. Todo mundo tem uma coisa boa. Às vezes, algumas pessoas é até difícil enxergar, mas tem. Então, que o nosso olho esteja criado, que o nosso olho esteja direcionado para o bem. E, além disso, fazer com que esse bem que está em cada um de nós floresça. E não o mal. E não o mal. O bem. Cada um de nós tem um bem. E o exercício que a gente precisa fazer pós esse estudo é observar o bem de cada um e fazer com que esse bem cresça. Cresça. Ao ponto de que esse bem, que antes era uma parte minúscula naquele ser, se torne predominante. Esse é o exercício que esse slide aqui está trazendo para a gente. E vamos lá avançando de novo. Não julgueis para não ser julgados, porque será julgado conforme julga os outros. Então, poxa, se eu sou severo nos meus julgamentos, a severidade também vai reinar quando eu for julgado. E aqui tem uma questão, né, da passagem do adultério. Uma questão aqui que mostra, né, que a mulher foi pega em adultério, tudo, e aí as pessoas que estavam lá na praça tentando Jesus, né? Eu fico pensando quão Jesus, ele trabalhava em hiperfoco, ele estava sempre atento, sempre muito atento a todas as questões. E aí perguntam, né, a Jesus. Por que perguntam a Jesus? Porque o Velho Testamento, aí eu puxei aqui, eu não sou um estudioso muito grande assim lá do Velho Testamento, sempre dou uma olhada em alguns pontos, mas tem aqui, né, em Deuterônio 22, né, capítulo 22, de 22 a 24. O que ele está querendo dizer? Se um homem for pego em flagrante deitado com outra mulher, e aqui é interessante,
No caso, na passagem está adúlteras, mas no caso aqui era os dois. Então, o homem também deveria ser apedrejado, deveria ser na pena de morte, segundo o Antigo Testamento. Porque, né, assim se estipa o mal, né? Vai acabar com o mal de Israel. Então, como é que a gente acaba com o mal? Matando as pessoas. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Não é matando que a gente acaba com o mal, porque isso vai voltar, isso vai se tornar uma obsessão, e isso poderia ser tema até de um outro estudo. Então, o que que Jesus vai falar em relação a isso? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E repare que todo mundo vai saindo, porque todo mundo tem pecado, todo mundo errou. Mas quem é que sai primeiro? Os mais velhos. Por que que o evangelho, por que que a Bíblia faz ênfase em destacar os mais velhos? Gente, nenhuma palavra na Bíblia é solta. Nenhuma palavra na Bíblia é solta. Então, por que que os mais velhos? Porque eram aquelas pessoas que tinham mais pecado, viveram muito mais e tinham mais pecados ali em relação a eles. E aí depois só ficou Jesus e a mulher. Jesus ficou porque não tinha pecado. Então, ele vai lá e vai conversar, né, com ela. Cadê os que te acusaram? Não tem ninguém aqui mais. Então, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Gente, eu fiz questão de destacar esse vá e não tornes a pecar. Porque quanto mais a gente se aprofunda no estudo, mais responsável somos pelos nossos erros. Ou pelos nossos erros também, né? Pelos nossos atos. Então, a gente tem o, o privilégio de estar estudando sobre isso, então a gente também tem o dever de errar menos do que aqueles nossos irmãos que, pelo menos a princípio nessa existência, não estão tendo a mesma oportunidade que nós de estarmos aqui nesta noite fazendo esse estudo. Então, vá e não peques mais. Se a gente fosse fazer uma reflexão em relação a esse próprio capítulo, vá e agora perdoe a todos. Vá e perdoe. Vá e não guarde rancor. Vá e não guarde mágoas. Vá e se reconcilie com todos os seus irmãos. É fácil? Jesus nunca disse que era. Jesus nunca falou que era fácil. Mas é necessário, porque senão a gente não vai sair daqui. Ou melhor, a gente vai demorar mais para sair daqui, e eu tenho absoluta certeza que esse não é o objetivo de ninguém aqui. O que a gente quer é acelerar o nosso processo, senão a gente não estava estudando. E aí, né, essa sentença faz da indulgência, né, do perdão, um dever de todos nós. Temos que perdoar, temos que perdoar. Cada um que leve a sua vida, mas eu tenho que fazer o meu espírito evoluir. Ensina que não devemos julgar com severidade, tudo o que a gente falou. Mas tem uma questão aqui que eu quero destacar nesse slide. Ó. Antes de criticar a falta de alguém, você precisa ver se essa crítica também não deve ser feita a você. Ver se você tem essa moral para falar. E, gente, esse caso do Gandhi e o açúcar é um caso que ilustra perfeitamente esse slide. Uma certa vez, uma mãe levou uma criança para ver Gandhi. E essa criança, ela tinha um diabetes muito alto, ela comia muito açúcar. E aí a mãe pegou uma fila gigantesca e foi falar com Gandhi. Aí, Gandhi, meu filho come muito açúcar. Fala para ele não comer tanto açúcar. Aí, Gandhi, volte semana que vem. Aí a mãe ficou pensando, meu Deus do céu, eu peguei uma fila gigantesca para falar com esse homem
E esse homem manda vir semana que vem. Aí, beleza. Ela respeitou, foi, voltou na semana que vem. Voltou na outra semana, né? E aí, quando chegou perto de Gandhi, aí Gandhi olhou para o menino e falou: Menino, não coma mais açúcar. Pode ir agora. Aí a mãe: Rapaz, eu peguei uma fila gigantesca. Você falou para eu vir na semana que vem. Eu voltei. Para agora você chegar para meu filho e só falar não coma açúcar, isso eu falo para ele todo dia. Aí ele chegou, mas eu não poderia falar nada para ele na primeira semana, porque eu também comia muito açúcar. E percebi a diferença na minha vida quando eu tirei o açúcar. Então, aí sim, eu tinha moral para falar para o menino não comer açúcar. Porque como é que eu vou falar para o menino não comer açúcar se eu mesmo como açúcar? Então, é isso aqui que o evangelho. A gente precisa ter moral para falar. Como é que eu vou falar para uma pessoa? Ó, não fume se eu fumo. Eu vou falar para a pessoa, não beba bebida alcoólica, porque. Mas eu bebo. Eu falo, não beba refrigerante, não, rapaz. Refrigerante faz mal, só tem açúcar. Mas eu bebo refrigerante. Eu não tenho moral. Eu não tenho moral. É isso aqui que o Evangelho está querendo dizer. A gente não tem moral. A única pessoa que tinha moral para falar com a mulher, no exemplo passado aqui, era Jesus. O resto nenhum tinha moral para falar. Então, que a gente pense bastante sobre essas questões. A gente está julgando as pessoas, mas a gente tem teto de vidro, né? A gente não tem essa moral para estar falando dos outros. E aí, avançando, né? Importa que não se tome em princípio, não julgueis para não ser julgados. Essa parte também é importante, faz menção ao que eu acabei de falar, né? Não é para a gente, não, eu tenho um teto de vidro, então eu não vou falar nada para ninguém. Não é isso. Não é isso. Porque o próprio Jesus também repreendeu em inúmeros casos os erros. Inclusive, quando pegam a igreja, né, e os mercadores tomam conta da igreja, é uma passagem clássica para mim da Bíblia, e ele chega chutando mesa, chega tirando tudo. Ali Jesus estava bem energético naquele momento, porque tinham transformado a igreja numa questão financeira, né, numa questão que rola muito dinheiro, e isso tirou Jesus do sério. Pelo que eu me recordo de todas as passagens que Jesus foi mais ríspido, essa foi a mais energética, quando ele viu que a igreja se tornou um comércio. Enfim, paro por aqui. E a gente continua dizendo que a crítica tem que ser na razão direta da moral. Então, eu vou falar, poxa, não beba bebida alcoólica. A bebida alcoólica faz mal. Depois que eu parei de beber, tem muitos anos que eu parei de beber, eu posso dizer com propriedade de que a minha vida melhorou de forma substancial por isso. Ou seja, eu estou tendo moral para falar. Eu estou tendo moral. Como é que eu, como professor, quero que vocês cheguem, por exemplo, na faculdade, enfim. Eu chego na faculdade 7 horas. Como é que eu quero que os meus alunos cheguem 7 horas também, se eu não chegasse? Que moral eu tinha? Não tinha moral. Não tinha respaldo. É isso que a gente precisa ter, respaldo. E agora a gente entra na instrução dos espíritos, né? O que é que os espíritos vão? Os espíritos, na verdade, vão fazer coro em tudo aquilo que a gente já falou. Então, eu vou dar o destaque a alguns pontos. Por exemplo, esqueça o mal que fizeram para ti e não pense em outra coisa, senão o bem que você pode fazer. Aqui é uma questão boa desse capítulo também, que a gente acorde e durma pensando nisso. Qual o bem que eu posso fazer hoje? Coloca lá na sua agenda, como meta diária, fazer o bem para alguém. Faça o bem para alguém. Minha meta diária é, para quem gosta de trabalhar com produtividade, assim, meu caso, eu gosto muito. Então, assim, bota lá uma meta no seu dia, fazer o bem para alguém. Pode ser alguém de sua casa, pode ser alguém da rua, pode ser. Eu vou fazer o bem para. Hoje eu vou fazer a vida de uma pessoa. Eu vou fazer uma pessoa sorrir.
Eu vou fazer uma pessoa se sentir amada. Eu vou fazer o bem para alguém. Então, é isso que o Espírito está querendo trazer aqui, ó. Esquece o mal que fizeram para você e só foca no bem que você pode fazer. Porque, gente, saindo um pouco aqui do Evangelho, a gente não tem controle sobre as pessoas. Eu não tenho controle, e ninguém aqui também tem. Isso é um erro, a gente pensar que a gente tem controle sobre as pessoas. O que as pessoas fazem são fatores exógenos. A gente não tem controle sobre isso. Isso vai ser uma virada de chave na vida de cada um de vocês. A gente só tem controle sobre os nossos atos, sobre o que a gente pensa e o que a gente faz. O que vai vir de lá para cá, a gente não tem controle. Então, se as pessoas forem maldosas com a gente não tem controle. A gente tem controle sobre o que a gente faz. E o que é que a gente tem que ter na nossa mente para fazer o bem. É isso que o Espírito está querendo trazer aqui. O bem. Só vou fazer o bem. Acabou. Se vai ter só pedra no caminho, pedregulho, vai ter flores, enfim. Eu só vou fazer o bem. Tô fechado com o bem. E feliz daquele que pode deitar e dizer: não tenho problema com ninguém. As pessoas podem ter problemas comigo porque são fatores exógenos, mas eu não tenho problema com ninguém. Paz e amor. E a gente vai avançando. Uma outra questão importante aqui que o Espírito traz é: quem diz nunca perdoarei está se autocondenando. Então, mesmo aquele perdão mais difícil é preciso ser dado. Porque enquanto não o seu coração, o nosso coração estiver 100% limpo, a gente não sai desse planeta azul. A gente não sai daqui. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. E o que é esse planeta, os espíritos já falaram, é uma prisão. É uma prisão. A gente precisa merecer sair do subúrbio do universo para ir para planos mais felizes, planos mais ditosos. E a gente vai avançando. Uma outra questão aqui, ser severo com a gente, ser rigoroso conosco e indulgente com os outros. Ou seja, poxa, errei. Ficar severo. Poxa, por que eu errei? Por que eu sou danado com isso aqui? Às vezes, quando eu me pego em erro, quando eu me pego fazendo uma atitude que não é boa e me vejo em terceira pessoa, eu consigo visualizar o meu próprio espírito balançando a cabeça de forma negativa, falando: rapaz, tipo assim, você nessa idade cometendo esses erros. Então, perdão, eu sinto vergonha espiritual, assim, na hora. Se vocês começarem a trabalhar em terceira pessoa, vocês vão ver que na hora fala assim: ó, pai, aí fica assim, você está parecendo criança. Está parecendo criança. Aí eu, perdão, perdão, perdão. Então, assim, rigidez conosco, críticos conosco, indulgente com os outros. Vamos buscar ser melhor. E aqui, né, ele vai falar: ó, homens, né, quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, quando só vão ter olhares para vós. Porque o que acontece, a gente é muito crítico e rigoroso para com os outros. Mas para conosco, a gente, ó, passa, passa a mão, né? Passa a mão por cima. Não, tá tudo bem, para conosco. Mas para os outros, ferro. Né? Para os amigos, tudo, né? Para os outros, o rigor da lei. Então, vamos, vamos refletir sobre isso, né? Vamos pensar. Não dá mais. E a gente vai, né? É, avançando aqui neste último caso, a repressão é uma maldade. No primeiro, é a caridade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ó? Ninguém é perfeito, né, em relação a repreender? Não. Aqui eu botei o caso do açúcar de novo, porque é um caso legal.
Mas a ideia é, mesmo que você tenha moral para falar para alguém, você tem que ter muito cuidado para falar com essa pessoa. Muito cuidado. E toda vez quando você vai com muito feroz para falar das pessoas, aí tem o detalhe. Aí não é repressão, é maldade. Aí você está sendo maldoso. Você tá expondo o erro do irmão. Você está expondo para terceiros, sendo que você tem que chamar ele no íntimo. E com muito cuidado. É isso que o Evangelho está aqui trazendo para a gente. Muito cuidado para falar. E, principalmente, você tem que ter moral para falar. Você tem que ter moral. Então, se a gente quer ajudar também os nossos irmãos a crescerem, primeiro a gente tem que crescer. Primeiro a gente tem que fazer. Primeiro a gente tem que ser o exemplo. Não, a gente já viu isso em estudos anteriores também. A gente não conhece as pessoas pelas palavras, não. A gente conhece as pessoas pelos atos. É pelos atos. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Então, como é que eu conheço a pessoa? Não é pelo que ela diz, mas sim pelo que ela faz. Quais são os atos dela? As atitudes e a ação falam muito mais sobre as pessoas do que as aparências. Isso a gente já viu em estudos anteriores também. Presta atenção nos atos, presta atenção como ela é, como ela se comporta com todos, de forma uniforme. E aqui a gente vai avançando, né? Caros amigos, sede severo. Isso aqui foi uma frase, gente, que repetiu de forma substancial no estudo do capítulo 10. Severidade para conosco e indulgência para os outros. Isso foi assim, repetiu várias vezes. Se fosse uma redação, tinha perdido nota, porque repetiu a mesma frase várias vezes. Mas essa repetição é proposital ao ponto de dar ênfase para que entre por osmose, literalmente, esse conhecimento. Então, é uma santa caridade, é uma prática de santa caridade, todos têm um fardo, ou seja, todo mundo tem algo que pode tirar, né? Pode tirar um peso das costas. Vamos perdoar, tira esse peso, alivia essa mochila, que essa mochila está pesada. Essa mochila está pesada. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior é culpado. Ou seja, o Espírito já falou, é insensato, ou seja, não tem razão lógica de achar que é melhor que os outros e já é culpado. E aqui tem uma outra parte importante, o verdadeiro caráter da caridade. Modéstia e da humildade consiste em ver apenas de forma superficial os defeitos dos outros e se esforçar para ver o bom e o virtuoso neles. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há nas dobras mais ocultas a centelha do bem e do amor. Gente, sinceramente, eu já falei aqui, né, em slides anteriores, mas eu vou dar ênfase porque essa é a mensagem do capítulo, na minha opinião, a principal. Que a partir de hoje a gente passe a não ver o defeito das pessoas, ou ver de forma bem superficial o defeito das pessoas e olhar com os olhos clínicos para o que cada um tem de bom. É isso que a Terra está precisando. De que a gente passe a ver o lado bom das pessoas. Mesmo que esteja escondido numa pedra bruta ali. Vamos ser cirúrgicos ao ponto de esquecer os defeitos e vamos enaltecer o bom que cada um tem. Vamos fortalecer o bom que cada um tem. Fazer esse lado florescer.
Acho que essa foi uma das mensagens mais belas e práticas que o evangelho é uma questão prática que a gente precisa fazer. Vamos olhar, às vezes, para aquele espírito que a gente não tem tanta afinidade assim, vamos olhar, poxa, vamos ver o lado bom, vamos ver o lado bom dele, vamos fortalecer esse lado bom. Você vai ver como sua vida vai ficar mais florida, mais leve, sem pesos, que é o objetivo do estudo do Evangelho. É esse o grande objetivo do estudo do Evangelho. E com isso a gente fecha. Foi um capítulo de bastante reflexão. Tem coisas assim, tem exercícios práticos para que a gente faça e comece a perceber a diferença no nosso caminhar, para que cada vez mais a gente se aproxime do nosso green card, que a gente possa galgar aí planos mais felizes e belezas que a gente ainda tomando a magnitude da nossa evolução espiritual, a gente ainda não consegue conceber. Então a gente vê toda a beleza da natureza, toda a beleza da criação de Deus no nosso plano, que é um plano inferior. Imagine a beleza nos planos superiores. Eu sou um super curioso para ver isso e eu acredito que vocês também. Então, que a luz esteja sempre conosco, nos fortalecendo nessa caminhada e que a gente seja misericordioso para que assim tenhamos, né, o direito também da misericórdia.